A gente vai entrar agora numa outra história, uma grande tragédia que aconteceu no nosso país, né? Um crime também, e que também é alvo de investigação, de punição, e que agora vira uma minissérie. Estou falando sobre o caso lá no CT do Flamengo, que acabou matando 10 crianças, né? A Netflix lança hoje essa série documental, O Ninho, Futebol e Tragédia, que relembra um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e que deixou 10 jovens mortos, isso em 2019. A produção acompanha em 3 episódios o que aconteceu com alguns dos sobreviventes da tragédia. Também ouviu jornalistas, profissionais do futebol, as famílias das vítimas, que ainda buscam justiça pela morte dos seus filhos, além daqueles sobreviventes. Essa produção, essa minissérie foi feita e realizada a partir de uma ideia original do UOL. E a gente vai ver agora um trechinho, inclusive um trailer, dessa minissérie que está sendo lançada hoje. Ser jogador de futebol ainda é o sonho da imensa maioria das crianças do Brasil. Um dia vestir a camisa do Flamengo, isso era um sonho. Uma torcida de 45 milhões de pessoas. O Ninho do Urubu, se não é o mais moderno centro de treinamento da América Latina, é o segundo ou o terceiro. Por que pegou fogo? Até então a gente não sabia a proporção do que tinha acontecido. Começamos a ter a proporção quando começou a contar. Onde eu achei que meu filho estava mais seguro foi onde eu perdi, né? Acabou o sonho do Bernardo. Como assim? Pega fogo um container e 10 crianças morrem. Por que mantiveram aquelas crianças ali ainda? Uma fonte me procurou e falou, olha, tem umas coisas aí sobre o caso do Ninho. A gente tem uma bomba na mão. Quanto mais puxava, mais se descobria. Então os garotos, além de tudo, estavam dormindo num negócio que já era provisório e também era improvisado. Vários esqueletos começam a sair do armário. Não é questão financeira, não é por questão de indenização, é questão de querer justiça. Muito forte. A gente está em contato neste momento com o diretor dessa minissérie que já está no ar aí pelo Netflix, o Pedro Asbeg conosco. Ele é o diretor dessa minissérie. A gente convidou também a participar conosco aqui o nosso colunista do UOL, Walter Casagrande, que já assistiu também essa minissérie, ficou muito impactado, até escreveu sobre isso hoje uma coluna. Olá, Pedro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL News e parabéns por esse trabalho tão forte, tão emocionante. Obrigado, Fabiola, obrigado a todos. Agradeço o convite, estou feliz de poder participar e debater aqui com vocês um pouquinho. Já aproveito para agradecer ao Josias pelas palavras na coluna dele. Li também as palavras do Casão, maravilhosas, uma honra. Casão, muito obrigado, sempre bom te ver, sempre bom falar contigo. E é isso, vamos falar. Por mais doloroso que seja tratar desse assunto, a gente entende que é muito importante também, né? Muito importante. Olá, Casão. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Oi, Fabiola, Josias, Leonardo. Fala, Pedro. Beleza? Legal falar contigo. Prazerzão mesmo. Apesar de ser por um motivo muito ruim, né? Mas legal te ver. A gente sempre sabe que uma série, né, assim, e um documentário como esse, né, ele traz ali, conta a história daquilo, né? E qual é a história que ficou para você, Pedro? Assim, a sua minissérie, né, documental, ela conclui o que dessa tragédia do nosso país? Olha, eu diria que a gente pode olhar por dois caminhos, assim. O primeiro é entender que a nossa justiça, infelizmente, é muito lenta, porque 5 anos depois ainda não há responsáveis indiciados não há, mas não há, ninguém foi julgado, ninguém foi responsabilizado, né? A gente fica dizendo essa coisa, o Flamengo é uma entidade e em alguns momentos é uma muleta,
As pessoas precisam ser responsabilizadas. Aquele container onde os meninos moravam não nasceu da terra ali, ele não é como um pé de manga, né? Alguém colocou ele ali, alguém decidiu colocá-lo ali, inclusive sem informar a prefeitura, ao Corpo de Bombeiros. Houve fiscalizações no Ministério Público e o Flamengo ignorou isso diversas vezes, né? Então, pessoas sabiam daquilo, inclusive na série a gente mostra isso, que houve uma auditoria interna e o Flamengo ignorou essa auditoria que indicava já que existia um risco. Então, eu olho assim que eu penso que essa é uma grande conclusão, digamos, e a outra é que a gente tem muita dificuldade em olhar para trás, para a nossa história, né? Acho que recentemente a gente viu aí o Bolsonaro dizer vamos passar uma borracha nisso tudo, e o Lula dizer não vamos remoer o passado, dois representantes de polos distintos da política brasileira falando sobre basicamente a mesma coisa. Não vamos olhar para trás, não vamos ficar pensando no que passou, vamos olhar para frente. Eu acho que isso é um grande problema, e eu sinto que é um dever nosso, em alguns momentos, como é o caso dessa tragédia, tocar nessas feridas, por mais doloroso que seja, porque a justiça precisa ser feita, né? O pagamento das indenizações não é suficiente. Aquelas famílias que perderam seus filhos precisam saber quem foi o responsável, e elas precisam ver alguém punido. Pedro, bom dia, boa tarde já, na verdade. Prazer em ter você aqui. Antes de mais nada, parabéns pela série, né? Parabéns mesmo. É importantíssimo, né? Resgatar a memória do que aconteceu no Ninho do Urubu. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que você não é delegado de polícia, você não é investigador, você não é promotor público, mas você se debruçou durante muito tempo sobre o caso. Você ouviu muita gente, né? Vocês fizeram reconstituições, inclusive muito bem feitas com relação ao incêndio, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. E o que a gente tem visto, é claro, quando vai ser tratado o tema e a distância do tempo vai passando, vai mudando, as pessoas muita gente se refere ao que aconteceu no Ninho do Urubu como acidente, né? Foi um acidente? Obrigado, Sakamoto. Boa tarde. Olha, de novo, né, como você mesmo falou, eu sou um mero documentarista, então é difícil de eu me colocar assim, mas eu uso as palavras do promotor que deu entrevista para a série e diz, não foi um acidente, porque o Flamengo, né, teve muita chance de evitar aquilo ali, de várias maneiras, né? Então, quando você percebe o quão negligente o Flamengo foi em vários momentos, por muitos anos, né? Seja na manutenção, na péssima manutenção da estrutura elétrica daquele espaço, seja na péssima estrutura física do espaço em si, com janelas gradeadas, com portas de correr com roldanas que derreteram e prenderam meninos dentro dos quartos, sem a necessária ali, mínima, sei lá, faltou a palavra, desculpa. Mas, bom, de qualquer maneira, a sensação que eu tenho, e aí reforço, não é uma opinião minha, é de que não foi um acidente. Acidente é quando eu estou andando na rua, eu tropeço e me machuco. Isso é um acidente, né? Aquilo ali, a meu ver, não foi um acidente, principalmente pelo fato do Flamengo ter tido a chance de evitar, né, que aquilo acontecesse. Eu queria ouvir o Casão. Eu queria... Deixa eu só dar uma boa tarde, que ele está aqui, a gente convidou ele a participar, até antes de ele fazer a pergunta para o Pedro. Eu queria ouvir a sua opinião, Casão, né? Você que jogador, né, viveu essa história, quer dizer, eu acho que você tem uma percepção ainda mais ampla de tudo isso, né, porque você é do meio, né, como é que você analisa isso? Dá para dizer que é um acidente? Você assistindo, você ficou super impactado, né, com o filme do Pedro, o que te causou a assistir aquilo? Bom, boa tarde. Primeiro assim, quando aconteceu,
eu estava na minha casa, liguei a televisão, comecei a acompanhar pela Globo News, e aí vem a história na cabeça, né? Porque eu fui base. Eu cheguei no Corinthians com 11 anos. Eu nunca morei no alojamento, mas eu fui base do Corinthians. Independentemente de você morar no alojamento ou na casa dos seus pais, os sonhos são os mesmos. Você sonha em querer ser jogador profissional, você joga no clube que você torce, que é uma coisa maravilhosa para qualquer garoto que quer ser jogador de futebol. Eu jogava no Corinthians, sou corintiano. Meu sonho era vestir a camisa do Corinthians, era fazer gol pelo Corinthians, ser campeão pelo Corinthians, muito antes de pensar em seleção brasileira ou qualquer outra coisa. São os sonhos, né? Então, quando acontece a tragédia, o que mais me pegou inicialmente foi: caraca, meu, eu sei tudo o que esses moleques estavam querendo. Eu sei tudo o que eles estavam sonhando. Eu sei todos os desejos deles, né? E aí, isso daí apertou meu coração naquele dia, né? E quando eu vi sábado, né, porque eu recebi o link antes do Netflix, do UOL, que eles pediram para eu dar uma olhada, escrever um texto e tal, eu assisti sábado 2 vezes, Pedro. Então, o que eu vi? Eu não consigo muito separar as coisas. Então, eu olhei e falei assim, pensei comigo, pô, o Flamengo é a Vale do Ninho. A Vale é o Flamengo de Brumadinho e de Mariana. São tragédias anunciadas, que poderiam ter sido evitadas e que, por negligência, por desleixo, por achar a prepotência e a arrogância das pessoas que comandam, achar que nada vai acontecer, mesmo sabendo o que pode acontecer, elas não se preocupam com as consequências antes do fato. Então, você pega o Ninho, você vai lá, eu vi seu documentário, fios soltos, cara, sem tomada, uma porta, janela com grade, container. Aí eu fiquei pensando, cara, o container, primeiro, jamais a garotada podia estar dormindo dentro de um container, para começar. Mas eu olhei e falei assim, tá dentro do CT, tem portão, tá fechado, tem segurança. Para que a grade na janela? Qual foi o pensamento das pessoas em colocar grade na janela do container que a garotada tá morando ali? Qual era a preocupação? Então, o desenho todo era para tragédia. Quer dizer, estava anunciado que poderia acontecer aquilo e estava anunciado também que a grande maioria não ia conseguir sair de lá. Então isso aí me revoltou. Eu estou revoltado com isso. Porque eu entro naquele negócio e assim, como a Vale e o Flamengo, ninguém sabe nada, não tenho culpa de nada. Não, no seu documentário, nenhum dirigente do Flamengo que deu depoimento naquela época não sabia de nada. Ninguém assinou. Quer dizer, não tinha alvará de funcionamento, o Ninho. Onde estava o container no projeto era no estacionamento. Alguém assinou, alguém autorizou. Pô, e ninguém sabe de nada. Então, cara, isso aí ficou muito impactado. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Que as últimas vezes que a gente se viu foi por causa do Democracia em Preto e Branco, né? Que foi um documentário maravilhoso, que deve te dar grande orgulho, como dá para mim, um documentário que você mostra uma luta pela democracia, né? Inclusive, eu fui convidado para ver lá em Moscou, te falei, né? Eu assisti Democracia em Preto e Branco lá em Moscou, com o cinema lotado só de russos assistindo. E esse daí é de uma tragédia. Você está contando uma tragédia. Como foi para você conversar com essas pessoas, ouvir essas pessoas? Claro que você ouviu as vítimas, você ouviu as pessoas que sofreram. Ninguém do Flamengo falou com você, né? Obviamente. Ninguém pôs a cara para bater. Ninguém teve coragem de falar. Como foi para você o desenrolar desse projeto, o dia a dia, as conversas? Como você ia embora para casa, cara? Caramba, Casão, muita coisa, né? Antes de mais nada, só dizer que toda vez que você menciona essa sessão lá em Moscou, eu fico com um pouquinho de inveja de não ter ido lá, não estar lá do teu lado e ter visto. Mas, olha, eu vejo que, assim, fazer filmes, fazer documentários é a chance que a gente tem, de alguma forma,
de levantar debate, antes de mais nada, né? Trazer assuntos que talvez muitas pessoas não conheçam, não estudaram a fundo, e a gente, de alguma forma, um pouco mais interessante do ponto de vista ali da dramaturgia, consegue apresentar, né, com depoimentos, trilha e tal. Então, eu sempre olho para isso dessa maneira. E eu acho que essa tragédia era assim, eu precisava contar isso, por mais doloroso que fosse. A gente precisava tocar nesse assunto, até porque, trazendo um ponto que a Fabíola levantou antes, assim, eu diria que um outro ponto que fica para mim esses meninos da base são vistos como mercadoria, sabe? Hoje em dia os clubes olham para esses meninos e pensam assim, quanto menos eu gastar com a manutenção deles aqui, maior vai ser o meu lucro na hora em que eu vendê-los. Então, acho que esse também é um ensinamento triste que fica desse trabalho. E aí falar com os pais e mães desses meninos que perderam seus filhos, e eu tenho uma filha, eu não consigo imaginar a dor se um dia eu passasse por algo como essas famílias passaram, descobrindo que, sob a guarda do Flamengo, aqueles meninos morreram num incêndio. Foi uma preparação grande, psicológica e de relação mesmo. Eu conversei com todos eles por telefone, depois eu fui encontrá-los sem câmera, assim, sem equipe, fui à casa de cada um para que eles me conhecessem, para que eu pudesse conhecê-los, e depois, um ano depois, quando a gente estava pronto para filmar, a gente se reencontrou. Era muito doloroso, volta e meia a equipe sentia, né, se emocionava. No fim do dia, a gente conversava e dividia as dores e as lembranças, assim, mas estava ali todo mundo muito seguro de que aquilo que a gente estava fazendo era importante, né? Então foi difícil, mas a gente tinha assim, uma ponta de, sei lá, estamos numa missão, sabe? A gente precisa contar essa história. Ô Josias, você ainda não falou também, o Josias assistiu também esse documentário, né, essa minissérie. O que você sentiu, Josias? E sua pergunta para o Pedro? Eu fiquei muito impactado. Eu vi essa madrugada, né, os 3 episódios, e estava vendo agora o depoimento do Casagrande, muito pungente, né, porque ele fala com conhecimento de causa. Ele viveu no Corinthians um sonho análogo ao que foi vivido por esses 10 rapazes que foram carbonizados nesse contêiner do Flamengo. Só que o Flamengo levou a mercantilização do sonho às fronteiras do paroxismo, né? E acabou encostando os pais desses meninos, que agora têm que conviver com a dor, na letra do hino do clube. Que uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Morreram mesmo, né? Os pais entregaram seus filhos para o Flamengo e receberam caixões, né? E eu me lembrei, depois que eu vi a série, eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito do escritor irlandês, o James Joyce. Ele diz que a história é um pesadelo do qual a gente tenta acordar. Nesse caso do incêndio lá no Ninho do Urubu, tem 5 anos, né? E a história, nesse caso, na verdade, o dossiê criminal de uma culpa que está documentada. Está tudo documentado. E aí tem um déficit, um grande déficit de responsabilização judicial, o que condena os familiares desses rapazes mortos a um pesadelo perpétuo, do qual não dá para acordar. É impossível acordar. E o Flamengo joga no esquecimento, finge que não aconteceu nada. Até no mês passado, esse assunto veio à baila de novo, alguns jornais foram lá, viram que está tudo transformado naquele lugar. Hoje é um estacionamento, aliás, já estava previsto de ser um estacionamento, onde colocaram um container. Agora, o projeto foi consolidado, ali tem um estacionamento. Imaginou-se instalar ali um memorial, mas não interessa ao Flamengo esse memorial. Então não foi instalado, porque o Flamengo quer esquecer. E os dirigentes do Flamengo, eles sabem que no Brasil, quando você aposta na falta de memória, quem faz isso não costuma se arrepender. Que o Brasil é um país que, de fato, não privilegia a memória. Então, contra esse pano de fundo, esse documentário é de um valor
extraordinário, extraordinário, porque são 3 episódios muito preciosos que reconstituem com muita sensibilidade, com apuro técnico, essa história sobre o sofrimento. Se alguém me perguntasse, sobre o que é essa minissérie? É uma minissérie sobre o sofrimento que a imperfeição humana pode causar. Então, o sonho de jogar no maior e mais festejado clube do país foi carbonizado dentro de um container. E esse caso é um caso inédito em que o apagão ele veio antes do curto-circuito no aparelho de ar-condicionado que provocou o incêndio. Houve um apagão. E há uma parte muito preciosa que eu já tinha visto em reportagens, mas que o documentário reaviva a memória. Há uma troca de e-mails entre os funcionários do Flamengo, em que os e-mails documentam o crime. E esses e-mails recheiam hoje os processos judiciais. Quer dizer, houve um flerte com o homicídio. As pessoas do Flamengo sabiam do que estavam falando. Quer dizer, jogaram os rapazes dentro de uma gambiarra, contrataram uma empresa, não tinha alvará de bombeiro, não tinha nada. Depois o próprio Flamengo contrata uma empresa, a empresa ela detecta os riscos e documenta esses riscos. Tem um documento dizendo, olha, vai dar merda aqui. E aí os funcionários do Flamengo deram de ombros para o alerta. Não, a gente vai mudar, isso aí é provisório, deixa como está. E os e-mails chegam a instruir os funcionários do Flamengo a como lidar com a fiscalização. Quer dizer, é um crime documentado. E a despeito de toda essa documentação, esse descaso criminoso, ele deu em morte, deu sofrimento, morosidade judicial e impunidade. Então, essa minissérie era muito valiosa, que mostra que esse caso não pode ser esquecido. Esse fogo está crepitando ainda. Então, é preciso que a justiça, e talvez a minissérie sirva para isso, que a justiça se mobilize, que a justiça dê uma resposta. E o Flamengo foi muito pernicioso, foi muito... porque havia no início uma disposição, vamos indenizar, e aparentemente o valor da indenização era bastante satisfatório. Mas, de repente, some o advogado, troca de advogado, aí eles jogam na demora para que as famílias se desunam, aquele grupo se desfez, e aí eles foram procurando família por família para fechar acordos mais desvantajosos com famílias que já estão ali revivendo, remoendo aquela morte há tanto tempo que fala, bom, vamos fechar essa porcaria como dá. E só tem uma, me impressionou, que tem uma mãe que fala, não vou fechar acordo porque eu não vou dar ao culpado pela morte do meu filho o direito de estabelecer qual é o tamanho da sua pena. Então me impressionou muito o caso desta mãe, a única que não fechou acordo. É a Andréia, Josias. A Andréia Cândido. Eu também me impressionei. Eu acho que a justiça, me parece, não sei se esses acordos podem ser revistos para que eventuais injustiças sejam corrigidas, mas me parece que a justiça precisa, do ponto de vista criminal, dar uma resposta. Não é possível que isso permaneça assim. E a minissérie pode surtir esse efeito. E eu queria perguntar ao Pedro se ele acha que, na percepção dele, a minissérie pode ter este subproduto, pode acordar o judiciário, pode resultar numa resposta judicial que não veio até agora. Oi, Josias, boa tarde. Mais uma vez, agradeço tuas palavras no teu texto e agora, novamente, assim, fico feliz de saber que o trabalho te impactou e que você gostou. Eu acho que um pouco daquilo que o Casão estava falando mais cedo, assim, né, de um dos trabalhos que eu fiz e que tive a chance e a honra e a sorte de poder conversar com ele, que é o Democracia em Preto e Branco, um filme que foi lançado há 10 anos, e tantos outros, como uma minissérie que eu fiz há 2 anos, que trata do jogo do bicho, chamado Lei da Selva, e assim por diante. Eu quero acreditar que todos esses trabalhos, assim como tantos outros que existem, que, claro, eu não participei, tem sim alguma chance de gerar algum tipo de movimento, seja algum tipo de epifania em algumas pessoas e que elas se transformem, ou, claro, mudanças ainda maiores, para que haja uma pressão e as pessoas entendam que 5 anos é
um tempo suficiente para que essa investigação seja concluída e para que esse processo termine identificando os responsáveis, os culpados, porque, de novo, a gente não pode ficar sempre parado nessa ideia de o Flamengo, porque para essas pessoas, para os responsáveis, isso é muito fácil. Eles se acomodam nisso, porque a gente entende isso como uma coisa maior. E, é claro, a gente não pode excluir o nome Flamengo. Os meninos estavam sob a tutela, sob a guarda do clube. Então, o Flamengo, como um todo, é obviamente responsável, mas a gente precisa identificar as pessoas, os seres humanos, e eles precisam ser punidos, porque aquilo ali não foi por acaso. Eles tiveram muitas chances de evitar aquela tragédia, aquelas 10 mortes. Então, sim, eu quero acreditar que, de alguma forma, fazer esse trabalho é também levantar esse debate e de alguma forma, dizer isso precisa mudar, né? Alguma coisa precisa acontecer. Pedro, parabéns por esse trabalho. Todo mundo que está aqui se emocionando com as falas, inclusive do Casão, muita gente aqui chorando junto com o Casão se emocionou. Eu queria que você estivesse aqui do meu lado para eu te abraçar nesse momento, Casão, porque é tão lindo quando você fala aí. Porque é esse lance, né, do sonho, né? São um sonho de crianças, né? Que, como o Josias falou, foram carbonizados. É muito dolorido a gente ver essa cena e a falta de resposta de um clube como o Flamengo, né, que é a fala final aí do Pedro. Pedro, importantíssimo esse trabalho. Gente, se segura para assistir, porque, como eu já disse aqui, o Casão e o Josias nos depoimentos, é forte, é emocionante, mas é necessário, é mais do que necessário para que a gente tenha justiça no país. Pedro, um beijo, parabéns. Até. Obrigado, Fabíola, um beijo, abraço, beijo para todo mundo. Muito obrigado mesmo pela conversa e pelo espaço. Leiam as colunas do Casão e do Josias sobre o filme. Casão, um beijo para você, até. Obrigado, tchau, Leonardo, Josias, Fabíola, um beijo. Muito obrigado pelo convite. Eu fiz questão de chamar o Casão, que eu falei, eu quero que o Casão participe dessa entrevista, porque foi tão forte o seu texto, e agora adoro conversar com você, sempre bom tê-lo aqui no nosso All News. Sakamoto, muito obrigado. Um beijo, Sakamoto, até. Até, Fabíola, Josias, Casão, um abraço a todos e todas. Josias também se emocionou aí, né?